Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, antes de iniciar a introdução ao relatório, eu já peço a toda a assessoria que dê publicidade ao relatório final de plenário, para que todos os líderes, deputados e assessorias tenham acesso ao texto. Antes de iniciar a leitura... Antes de iniciar a leitura, eu queria prorrogar a sessão, deputado Alexandre Leite. Pois não, presidente. Pois não, deputado. Muito obrigado. Antes de iniciar a leitura do relatório e do voto, eu pretendo fazê-lo de forma mais didática possível, pois se trata de um tema complexo e técnico, sobretudo, além das tipicidades políticas e ideológicas que circundam esse tema. Então, para introduzir essa temática e a nossa linha de raciocínio introdutória ao relatório na forma de construir um consenso em torno deste projeto, o 3723/2019, nós trazemos a linha em que o presidente Jair Bolsonaro desencadeou, por meio de várias provocações legais, debates democráticos sobre um novo formato de liberalismo no Brasil. É o caso, por exemplo, da medida provisória da liberdade econômica votada por este Congresso. Ainda assim o fez para deixar o Estado mais enxuto, como diz o próprio ministro Paulo Guedes, menos Brasília, mais Brasil, delegando e capitaneando ao ministro Paulo Guedes, capitaneada pelo nosso presidente Rodrigo Maia, a reforma da Previdência. Também o fez na gestão ambiental, com as novas políticas de produção agrícola e da defesa da Amazônia. Também vale ressaltar o projeto de lei da licença ambiental, relatado pelo nosso deputado Kim Kataguiri. Nessa mesma linha liberalista, nós teremos de enfrentar a reforma trabalhista, que uma hora ou outra vai ter de relativizar a relação e informalizar a relação entre empregador e empregado. Nós já iniciamos esse processo com o esvaziamento financeiro daqueles sindicatos que não serviam bem aos trabalhadores. Ele também provocou essa linha de liberalismo no trânsito, quando enviou uma nova proposta ao Congresso Nacional sobre o aumento de pontuação. E eu cito um exemplo muito claro, que foi a liberação e a não punição do uso da cadeirinha. Esse é um exemplo claro em que o liberalismo inserido na vida do brasileiro, que sempre foi tutelado e cercado pelo Estado, torna difícil a decisão do que é certo e do que é errado, porque o Estado brasileiro sempre limita a escolha, ele nunca pune com rigor. Então a escolha do brasileiro costuma ser ruim, mas ela é pouco ruim, porque ele tem pouco espaço para errar, e ela também é branda, quando ele escolhe mal. No caso da cadeirinha, o que o presidente Jair Bolsonaro fez foi dar o discernimento e a escolha para os pais que não têm condições de comprar uma cadeirinha, discernirem de transportar o que deveria, creio eu, ser o maior bem dentro daquele carro, o seu filho.
tendo como consequência da sua decisão qualquer ocorrência que vier a acontecer. E isso se estende a todas as áreas do liberalismo. Essa autorização de discernir gerou revolta em algumas pessoas, e assim também o foi com os decretos de armas de fogo introduzidos no nosso sistema pelo presidente Jair Bolsonaro, trazendo também muito próximo do sistema americano um liberalismo completo, porém sem a punição adequada. Essa introdução traumática assustou o Congresso, assustou a população, assustou as organizações e alegrou aqueles radicais que não querem controle nenhum. O nosso trabalho neste relatório foi no sentido, no espírito de trazer o bom senso, equilíbrio, serenidade, com respeito a todos esses temas, mas em dar um tom gradual ao debate, introduzindo de forma transitória essas normas, mais especificamente neste relatório, as normas de regulamentação de armas de fogo. Então, aqui nós temos de encontrar um ponto de equilíbrio nessa inserção de um liberalismo total, se inserido na vida do brasileiro, onde costuma fazer as más escolhas. Você dá a liberdade total sem o controle, ou dá a liberdade total com a punição completa, como é nos Estados Unidos. Má utilização da arma de fogo, você cumpre 10 anos de pena. A má utilização com lesão grave, 15 anos. A má utilização com homicídio, em alguns estados americanos, perpétua. Se nós aplicarmos essa norma no sistema jurídico brasileiro, nós imediatamente vamos ter uma população carcerária muito maior do que a população em liberdade. Então, nesse sentido que nós damos o tom gradativo, ampliando o direito do cidadão brasileiro de ter acesso à posse, ao porte de arma de fogo, na sua propriedade urbana e no seu direito de defesa, assim como nós regulamos as atividades de CAC, colecionadores, atiradores e caçadores. Ao tempo em que agravamos todas as penas para as quais nós damos liberdade maior de acesso e de escolha ao cidadão brasileiro. Penas gradativas, algumas que eram de 2 a 3, nós aumentamos de 3 a 6, e assim sucessivamente para cada crime do seu tipo. Nós retiramos completamente do texto a questão rural, pois ela seria um retrocesso legislativo, uma vez que nós temos um projeto que já passou pela aprovação da Câmara, retornou do Senado e só precisa da nossa apreciação neste plenário para que ela vá à sanção da República. Então, por acordo entre o presidente e aos defensores do meio rural, por maior celeridade, pois esse projeto inicia a sua trajetória aqui nessa casa, nós retiramos todas as tratativas rurais. Assim como nós não tratamos em nenhuma questão que tange a taxas, no que couber ao governo, que regulamente via decreto. O governo tem uma pasta econômica e uma agenda
nesta seara junto ao debate de armas de fogo. Retiramos ainda da proposta original do governo a possibilidade de concessão de porte via decreto a categorias profissionais, a fim de não abrirmos mão da prerrogativa legislativa conferida constitucionalmente ao Congresso Nacional. É importante lembrar que muito do que consta escrito neste texto não é novidade, pois muitos trechos consistem em consolidações antigas e novas de portarias anteriores ao governo Bolsonaro, e esses direitos já regulamentados adequadamente e pacificados no que diz respeito à gestão procedimental entre CACs e o Exército Brasileiro. Passamos, então, à exposição do substitutivo apresentado, que traz uma nova leitura sobre o tratamento legal e a regulamentação das armas de fogo no Brasil. Eu pontuo tematicamente as questões mais polêmicas acerca do relatório, antes mesmo da leitura oficial. Nós trazemos conceitos. Primeiramente, definimos novos conceitos para marcador, armas de fogo, seus tipos e peculiaridades, bem como seus respectivos acessórios, além da reclassificação dos calibres. Na reclassificação dos calibres, nós tornamos tudo aquilo que é permitido até 1.660 joules saído da boca do cano, bem assim dizendo, provete. Por que essa limitação? Orientação do próprio governo também, mas é o limite que a blindagem nacional comum 3A suporta de um disparo de arma de fogo. Da posse, nós reduzimos a idade mínima de 25 para 21 anos de idade, mostrando assim, nesse espírito de gradação e de introdução de liberalidade, ao invés de reduzir para 18 anos, que seria a responsabilidade, a maioridade criminal, penal, a responsabilidade civil, nós estamos ainda construindo essa conscientização cultural e considerando o critério de maturidade. Então, primeiro aos 21, quem sabe em uma próxima legislatura, um próximo congresso, de forma menos traumática, nós tenhamos a redução para 18, quem sabe talvez até 16 no futuro. Especificamos os limites territoriais da posse, as variáveis configurações de posse domiciliar ou laboral dentro dos perímetros urbanos privados autorizados pelo mero registro da arma de fogo. Convênios e uniformização dos SINARMs. Nós autorizamos que a Polícia Federal, através dos SINARMs, assim como já foi feito no Estatuto do Desarmamento, firme convênios para o registro e para o processo de registro e porte também de armas de fogo, e que ela obedeça a uma orientação central dos SINARMs. Hoje nós temos um grande problema no Brasil, em que os SINARMs pensam de forma independente do ordenamento geral e do ordenamento jurídico, que é regulamentatório. Esse é o grande problema jurídico que o Congresso enfrenta. Então, o SINARM, cito da Bahia, por exemplo, ele tem como uma determinação e regra geral negativar todos os pedidos, seja registro ou registro de posse ou de porte. Procure a justiça quem tiver maior interesse. Por outro lado, nós temos o Paraná. Se você der entrada no registro de posse ou porte, ele vai ser deferido.
então nós não temos uma uniformidade central no comando do Sinarme. Nós trazemos essa orientação no substitutivo. Os convênios também viabilizarão uma operação célere dos procedimentos e recadastramentos de armas de fogo, a fim de se obter maior controle sobre aqueles que, apesar de legais, encontram-se irregulares em razão de não estarem registradas no Cadastro Nacional de Armas. Assim será possível saber onde e com quem está cada arma não registrada do país. E aqui, nas palavras mais claras que eu posso dizer, nós concedemos uma anistia temporal para que as pessoas possam registrar as armas legais não cadastradas, talvez porque tenham sido deixadas por herança ou que não tenham tido interesse em renovar aquele registro e a arma por lá ficou durante anos e se perdeu a documentação. Do porte, mantivemos a idade mínima de 25 anos, prova cristalina da gradatividade introdutória do novo sistema no novo ordenamento jurídico, no nosso ordenamento jurídico, assim como os mesmos critérios já previstos no Estatuto do Desarmamento, inovando na definição do conceito de efetiva necessidade, detalhando-a em razão do exercício da profissão de risco ou de grave ameaça à integridade física do requerente do porte ou de seus dependentes. Antes, a Polícia Federal não tinha um conceito de efetiva necessidade e ficaria ao bel prazer do delegado de Polícia Federal deferir ou não ao seu critério o porte de arma de fogo. E aqui nós demos critérios específicos para que ele se baseie na hora de conceder o deferimento ou o indeferimento. E, neste caso, o indeferimento deve ser justificado, tal qual o indeferimento da posse, do mero registro, também deve ser justificado. Não só a quem teve a negativa, mas ao órgão central que deu a determinação e do porquê ele descumpriu a lei, caso tenha descumprido ou caso não tenha cumprido os requisitos aquele que o solicitou. A inovação em um direito adquirido, a celeridade no processo de autorização de compra, posse de arma de fogo para aquele que tiver em seu favor medida protetiva deferida, medida cautelar ou mulher com medida cautelar de urgência, enquadrada na Lei Maria da Penha, tendo respectivamente nestes casos a Polícia Federal 20 dias e 15 dias para dar termo à solicitação. Inovamos também no estabelecimento e na criação da licença de porte. Este será um documento único para que o porte fique autorizado a qualquer das armas do acervo. Atualmente, o porte de armas é concedido a uma única arma específica e indicada do seu acervo. Isso não faz sentido algum. Se você tem 4 armas no seu acervo do Sinarme, ou se você é CAC e tem mais de 10 armas de calibre permitidos no seu acervo, você tem uma licença de porte genérica com um número específico, que junto a ela deve ser carregada, transportada o CRAF da arma, a arma específica, e estes 3 elementos juntos configuram o porte de arma neste novo modelo, tanto das armas registradas no Sinarme quanto das armas registradas no Sigma. Da aquisição e importação,
regulamentamos e uniformizamos as normas referentes à compra de armas direto da fábrica ou mediante importação pelos policiais militares, assim como a aquisição de acessórios de equipamento de proteção, com exceção daqueles regulamentados pelo Exército Brasileiro que carecem de autorização. Aqui a uniformização vem no sentido de retirar dos estados a questão da promoção, que é uma espécie de autorização geral administrativa. Conserta-se assim essa disparidade. Das categorias das quais nós acatamos e inserimos no nosso substitutivo o porte de armas de fogo, os integrantes das Forças Armadas, os integrantes dos órgãos referidos no inciso 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do caput do artigo 144 da Constituição Federal e da Força Nacional de Segurança Pública, ambos já contidos no Estatuto do Desarmamento. Nós inserimos os integrantes das guardas municipais, revogando os dois incisos que tratam da quantidade populacional, como pré-requisito a concessão de porte de arma de fogo a esta categoria. Os oficiais e agentes da inteligência da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança Presidencial da Segurança e Coordenação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Os integrantes dos órgãos policiais referidos no artigo 27, parágrafo 3º, e no 51, inciso 4º, e no 52, no artigo 52, e inciso 13 da Constituição Federal. São as polícias legislativas estaduais. Também como critério de uniformização da norma de armas de fogo no Brasil. As polícias estaduais legislativas não têm competência de legislar sobre armas de fogo. Então, cabe a este Parlamento regulamentar, regularizar e uniformizar essa norma, justa demanda, pois se trata de polícia inserida na nossa Constituição Federal. Para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituída e devidamente registradas no Comando do Exército, cujas atividades esportivas demandem o uso de arma de fogo, observadas a legislação ambiental. Aqui, bem claramente, diz respeito aos CACs. No inciso 10º, os integrantes das carreiras de auditoria da Receita Federal do Brasil e da Auditoria Fiscal do Trabalho, cargos de auditores fiscal e analista tributário. Dos servidores que estejam efetivamente no exercício de função de segurança dos tribunais do Poder Judiciário, no artigo 92 da Constituição Federal de 88, e dos Ministérios Públicos da União e dos Estados, além, incluso por nós, os oficiais de justiça, na forma do regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Os agentes de segurança do sistema socioeducativo, também inserido por nós neste texto, no sentido de dar uniformização à equiparação aos agentes penitenciários. Integrantes dos quadros efetivos da perícia oficial de natureza criminal dos estados e do Distrito Federal. Também uma uniformização. Em alguns estados a perícia e os peritos criminais são ligados diretamente à Polícia Civil e em outros estados não. Então, a regulamentação dos portes de armas foram uniformizadas nesse sentido. E, por fim, uma nova concessão genérica e profissional justificada
inserida por este relator, que traz os profissionais da área de segurança cuja atividade laboral seja exercida com arma de fogo. Nada mais justo que todo aquele que trabalha em uma empresa de segurança, na segurança patrimonial, na segurança pessoal, no transporte de valores, na defesa, já disse aqui, na defesa pessoal, ele já passou por todos os pré-requisitos para utilização de armas de fogo. Nada mais justo do que o direito dessa pessoa poder requisitar no âmbito pessoal particular o porte de arma de fogo. Ora, ela já exerce esse direito em público, todos os dias, de forma cotidiana. Então, nós achamos por bem e justo trazer essa determinação à concessão de porte de arma de fogo. E aqui eu encerro por alto a parte a que se refere o SINARM. E finalizo com um breve relato sobre os CACs. Regulamentamos as atividades de tiro esportivo, colecionamento e de caça com base em decretos vigentes deste governo e dos outros governos. Asseguramos direitos consolidados no Exército Brasileiro para que não tenhamos insegurança jurídica em razão das mudanças e regras a cada mudança de governo com ideologias restritivas acerca do tema de armas de fogo. Regulamentamos a aquisição, importação e a transferência de armas dos CACs. Regulamentamos as armas registradas para atividade de caça. Importante ressaltar que não inventamos qualquer regra com relação à caça ou abate, tendo em vista que o texto proposto inicialmente consiste em partes de decretos anteriores. Em razão da confusão criada acerca deste texto, eu retirei onde foi possível alguns termos referentes à palavra caçador, bem como estabeleci a delegação da regulamentação da atividade de caça aos órgãos ambientais. O espírito desta lei é regulamentar, registrando e controlando os tipos de armas e calibres permitidos ou não para a prática, tendo em vista que, de fato, a atividade não é expressamente proibida no nosso ordenamento jurídico, portanto praticada. Por esta razão, faz-se necessário que as armas empregadas e transcritas no relatório devem ser comandadas pelo Comando do Exército Brasileiro, sem que ingresse no mérito da questão ambiental ou animal de competência dos órgãos ambientais. Em síntese, não regulamentamos a atividade, somente o registro das armas. Presidente, como eu resumi todo o relatório, eu gostaria de pedir para ir à leitura técnica direta do voto. Eu agradeço ao deputado Alexandre Leite, até em função do horário que vai expirar a sessão. Perfeito, presidente. Portanto, do exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do PL 3723 de 2019, com origem do Poder Executivo, no mérito pela sua aprovação das emendas 9 de 2019, 13 de 2019 e 14 de 2019, na forma do substitutivo anexo e pela rejeição das demais emendas. Este é o voto, senhora presidente.